Boa noite a todas e a todos. Para mim é um privilégio a gente estar aqui iniciando o nosso semestre letivo com o querido, né, Murilo. Murilo é ex-aluno da FIA e professor de diversos núcleos, inclusive do GPRO. E hoje o nosso bate-papo é sobre gestão de projetos e diversidade. Então, para a gente é uma delícia, Murilo. Você sabe o quanto eu sou super fã tua, né? E para mim, poder ter essa oportunidade da gente poder estar dialogando hoje vai ser incrível. Mas antes, eu vou então contextualizar a FIA para as pessoas que estão tendo esse primeiro contato. Então, eu vou compartilhar, vou roubar, como você sabe, Murilo, né? 2 minutinhos, assim, o mais rápido possível que eu possa fazer, porque eu sei que aqui quem está aqui quer justamente escutar você e não me escutar, né? Então, aqui, né, o Murilo, depois ele vai se apresentar. A Fia, para aqueles que não conhecem, né, já é uma mulher madura, de mais com 45 anos, né? Esse ano é um marco importante para a Fia e que foi criada por iniciativa de professores do Departamento de Administração. Eu sou professora associada do Departamento de Administração e tenho o privilégio, né, de ter entrado na FEA quando a FIA já estava sendo, já era estruturada, é uma iniciativa muito pioneira de professores na década de 80. A FIA, ela cresceu, né? Antes tinha um vínculo muito forte com a Universidade de São Paulo, e este vínculo foi fazendo com que cada vez mais esse filho fosse crescendo, tendo as suas asas próprias, criando sua graduação, seu mestrado, agora doutorado, quer dizer, então ela já ficou madura o suficiente, ainda tem um vínculo no sentido, né, de nós coordenadores dos núcleos serem professores do departamento de administração, mas toda a execução ela é feita por professores especialistas, né, como o Murilo, e professores que têm aí, né, todo o embasamento, um background também acadêmico, com mestrado ou doutorado, né? Então, acho que essa é um pouco esse valor da FIA, né, de garantir uma excelência acadêmica, mas também uma visão muito prática. Então, aqui vocês estão vendo a linha do tempo, nós oferecemos tanto cursos síncronos, assíncronos, consultorias, no estrito sensu tem a graduação, mestrado e doutorado. E nós temos as acreditações mais importantes, sejam as nacionais, né, como da CAPES, da ANAMBA, que é a Associação Nacional dos MBAs, e também as acreditações que a gente está, né, internacionais, que é super importante, especificamente no nosso caso de gestão de projeto, a gente está falando do PMI, e todos os nossos cursos, eles estão aí alinhados, né, com as publicações do PMI, e isso gera, né, créditos para aqueles que querem depois ter uma certificação específica. O nosso núcleo, a FIA é dividida em 17 núcleos, do núcleo é o GPRO, no qual eu coordeno, que tem alguns diferenciais, né, que é de uma orientação bem personalizada, aproveitamento de créditos, né, um conhecimento muito prático, né, e algo que a gente tem percebido hoje nas empresas projetizadas, o quanto que é importante você ter conhecimento de gestão de projetos, né? E aí a gente tem, né, a gente está inserida numa instituição de renome, a gente tem uma trilha que a gente vai no final do nosso bate-papo, eu vou mostrar alguns cursos que formam o que a gente está falando de uma trilha que você pode fazer no seu tempo, aproveitando esses créditos, e a gente tem diversos formatos. E hoje o tema que a gente vai abordar também inclui, né, um outro núcleo que a gente tem na FIA, né, coordenado pela professora Tânia Casado, que é sobre diversidade e inclusão, e que aí no final a gente vai ter a participação também deles para poder, então, comentar sobre alguns cursos, né, para aqueles que querem especificamente sobre diversidade e aqueles que querem saber um pouco mais de projetos. A nossa equipe do Núcleo de Gestão de Projeto, nós somos em 10, o professor Roberto Esbraja, atual presidente da FIA, foi o que criou o Núcleo de Gestão de Projetos, e enquanto ele está presidente, ele pediu para que eu cuidasse da casa, e tenho esse privilégio
de estar com uma equipe incrível, né? E que toca todos os cursos em companies. Mas aqui eu não vou mais falar da equipe, vocês querem escutar o Murilo. No final, tanto eu como a Fernanda, que cuida de cursos de diversidade, a gente vai apresentar algumas alternativas, né, de cursos para aqueles que querem aproveitar 2025 para uma educação continuada. Então, desejo um ótimo bate-papo, tá bom? Então, obrigada, Murilo. Depois, agora, é, a fala é toda sua. Que maravilha. Muito obrigado, professora. Obrigado, Grazi, pela abertura. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Como eu dei as boas-vindas ali no chat. Grande prazer estar com vocês essa noite. Como a Grazi comentou, eu tenho o privilégio, na sequência eu me apresento aqui formalmente, mas eu tenho o privilégio e o prazer de ser aqui professor da casa, não só professor da casa, eu sou aluno também do mestrado. Então, a FIA tem um espaço bem grande aqui no meu coração e é um grande prazer contribuir com a atividade aqui da casa, tá? Primeira coisa, eu queria falar duas coisas antes da gente começar formalmente. O primeiro é pedir desculpa que eu vou ficar às vezes olhando aqui para vocês, às vezes olhando aqui para cima, né? A tecnologia me pregou uma peça hoje mais cedo, então estou tendo que fazer um setup um pouco adaptado aqui, então vou fazer o possível para fazer a conversa olhando aqui para vocês, mas vou estar olhando para a minha tela que está aqui em cima também. E a segunda coisa é, por falar em diversidade, estamos todos aprendendo, eu sempre parto do princípio que quem está aqui está interessado pelo tema, então, se eu cometer algum deslize de linguagem não inclusiva ou algo do gênero, eu peço que vocês me corrijam com bondade, eu conto com a compreensão de vocês e fiquem à vontade para me sinalizar também que estamos sempre aprendendo, tá? Bom, deixa eu contar antes de entrar no tema em si, né? Hoje a gente vai, vocês estão aqui justamente para a gente discutir qual é o impacto desse tema de diversidade em gestão de projetos. Imagino que vocês estejam ou envolvidos com diversidade, né? E ou com gestão de projetos. Então, eu fiz uma fala que deve durar mais ou menos uns 50 minutos por aí para a gente discutir um pouco isso, trazer algumas perspectivas. Mas antes, deixa eu contar um pouco, né, quem sou eu na fila do pão. Para quem eventualmente tiver alguma deficiência visual, eu sou um homem pardo, alto, estou hoje aqui de camisa branca, estou falando aqui da sala da minha casa, tá? Eu sou esse cara que está aí na tela. Os meus contatos estão aqui para quem quiser também depois ficar à vontade para me acionar, me adicione no LinkedIn, a gente troca uma ideia, se não me manda um e-mail, eu coloco os contatos depois também no final. E eu sou, como a Grazi comentou, eu sou psicólogo de formação, venho trabalhando aí há quase 2 décadas no mercado como profissional de recursos humanos. Hoje eu estou como gerente na Singenta, eu atuo como HRBP, como parceiro de negócios para recursos humanos. E entre muitas outras coisas dentro da minha carreira corporativa, um dos temas que a gente leva bastante e trabalha no desenvolvimento não só individual dos líderes e das líderes, mas da organização como um todo, é justamente diversidade. Então, diversidade passa também pelo meu cotidiano como executivo de recursos humanos, tá? É, Ao longo da minha formação e ao longo da minha carreira, eu quis complementar a minha formação acadêmica e para isso eu busquei uma especialização no INSPER e depois disso o meu mestrado aqui na casa, na FIA, fui, né, orgulhosamente parte da turma 5 do mestrado da FIA, justamente porque eu queria dar combustível e dar condições para executar um plano que eu tinha já há bastante tempo, que era ter uma carreira docente em paralelo à minha carreira corporativa, e é isso que eu tenho, felizmente, conseguido fazer em algumas instituições, e em especial aqui na FIA, como professor aqui do núcleo do GEPRO, como a professora Grazi comentou. Mas, como somos todos lifelong learners, eu continuo aprendendo, então continuo fazendo formações em outras instituições, formações em recursos humanos, formações em gestão de uma maneira geral, e mais recentemente, estava até comentando com a professora Grazi um pouquinho antes, também estou me envolvendo numa atividade bem diferente, bem legal. Estou orgulhosamente contribuindo com um podcast chamado Papo Cajuína.
que é liderado aí por um grande amigo meu, que é CHRO da Caju, e tenho alguns episódios, 2 episódios já gravados, um já publicado e o outro que está para ser publicado. Então, no final, depois eu até deixo um QR Code para sugestão de um dos episódios que tem a ver com diversidade, que é bem legal. Então, enfim, um pouquinho de mim na fila do pão. E o que me traz, né, o que me traz aqui como alguém para compartilhar um pouquinho da minha experiência, um pouquinho da minha formação com vocês. E, né, não é só de trabalho que se vive, enfim, sou casado com uma pessoa também de recursos humanos, sou de Maceió, mas estou em São Paulo há muito tempo, gosto de música, de esporte, de futebol, das minhas gatinhas que daqui a pouco passam aqui na frente do monitor, enfim. Então, um pouquinho de mim aí para vocês saberem. De novo, meus contatos estarão à disposição se vocês quiserem seguir trocando ideia, tá? Mas vamos lá, vocês não vieram aqui só para conhecer minha trajetória, vamos falar um pouco de diversidade aqui no mundo de projetos. Eu quis começar com esse slide que traz essa reflexão, né? Por que que a gente está aqui? Quem trabalha com projetos provavelmente já viu esse slide em algum momento da vida, né? É uma brincadeira, é uma piada dizendo, o que que o cliente pede, aí o que cada participante dentro da cadeia de projetos, o que que eles veem, o que que eles prometem, enfim, é uma brincadeira que se faz aí da diferença dos pontos de vista. E normalmente se usa esse slide, né, dentro do mundo da gestão de projetos, ou essa brincadeira, essa tirinha, como uma piada de que ninguém entende o que o cliente vê e tal. E eu quis trazer sobre uma outra perspectiva, né, da gente falar sobre ótica, da gente falar sobre ponto de vista, da gente falar sobre a diferença do que cada um enxerga a partir do mesmo estímulo, né? Isso o cliente explicou que queria um balanço e no final das contas cada pessoa ouviu uma coisa, cada pessoa e cada instância aqui que está representada processou isso de uma forma diferente e entregou isso né, e interpretou isso de outra forma. Isso tem a ver com um pouco do que a gente vai falar aqui de perspectivas diferentes, tá? E mais do que isso, né? Para além dessa perspectiva, dessa questão das perspectivas diferentes, outra coisa que eu quero trazer aqui para a gente esquentar os tamborins e para a gente conversar um pouquinho essas perspectivas, elas trazem o desafio da gente conseguir separar, né, ao máximo possível o que que é da minha experiência, o que que é do grupo, o que que é de nós, o que que é da outra pessoa e o que que é a coisa, o que que é o trabalho, o que que é o ente, né, o que que é o projeto, o que que é a questão que está sendo discutida. Então, a gente parte da premissa de que quanto mais a gente desenvolver nosso próprio, né, autoconhecimento, quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue fazer essa divisão também, mais eu consigo entender o que está me pegando numa determinada situação, o que que é limitação, o que que é viés do que a gente vai falar aqui um pouquinho, e o que está no outro, tá? E exercer algo que é fundamental, que a gente vai tocar bem rapidamente, que é a empatia. Tá? Então, queria começar esta conversa trazendo esses dois pontos de partida, de dizer o porquê estamos aqui, a partir de que premissa eu falo, e trazer objetivamente o que provavelmente os trouxe até aqui, né? Então, estamos aqui para discutir o que significa diversidade em projetos, falar um pouco de benefícios tangíveis, né, seja para inovação, para resolução de problemas, discutir como a gente supera esses desafios relacionados a essas perspectivas distintas, a comunicação, a vieses inconscientes, e no final das contas, fazer uma reflexão de que maneira a gente consegue trazer um olhar mais diverso, né? Não só mais diverso e mais inclusivo para vocês como gestores de projeto, seja em tempo integral, seja em tempo parcial. E eu quero compartilhar com vocês pelo menos 2 situações em que eu particularmente vivenciei na minha carreira e que me foi benéfica essa visão de diversidade, esse olhar um pouco mais expandido para desafios que eu tive relacionados a projetos, tá? Então vamos lá, para a gente entrar na nossa discussão em si. Primeira coisa que eu queria trazer é muito básica, né? Estamos aqui, primeira coisa para a gente discutir, nós somos diferentes. E aí eu denuncio a minha idade e trago aqui uma propaganda, né, bem antiga da Benetton, que foi talvez uma das primeiras empresas dentro do mundo da moda a bater bastante nessa tecla, a falar, né, das várias cores do mundo, tudo mais. É um embrião aí de alguém no mundo corporativo se posicionando dessa maneira. Mas a gente parte dessa diferença,
desse entendimento muito, muito, muito básico de que somos diferentes entre nós, tá? Agora, diferentes como? Eu trago aqui, eu costumo brincar que a gente tem diferentes diferenças. Quando a gente fala de diferença, quando a gente fala de diversidade, a gente, não sei vocês, né, mas eu, por exemplo, inserido dentro do mundo de recursos humanos, automaticamente venho para esse conceito que talvez seja o conceito mais difundido dentro do mundo corporativo de diversidade, que é falar de idade, de gênero, de cor, de etnia, de orientação sexual, mas a gente tem outras diferenças, né? Por exemplo, cada vez mais a gente fala de diferenças entre capacidades físicas, né, ou habilidades, diferenças intelectuais. Então, temos falado muito no mercado, cada vez mais, por exemplo, de transtorno do espectro autista, né, de falar de pessoas que estão no espectro. E se a gente expandir ainda mais o olhar, temos também diferenças de nacionalidade, diferenças de origem dentro do mesmo país, dentro de uma mesma região, diferenças de religião, de formação, e aí ainda mais amplo, né? Ainda mais pessoal, de estilo, gosto, preferência, perfil, etc, etc, etc. Então, primeira coisa que eu queria trazer aqui para vocês, turma, é de que temos diferentes diferenças, certo? E como a Eliane bem trouxe aqui, exatamente, temos diferentes diferenças, não tem problema nenhum. Eu brinquei aqui com a questão da minha idade e da propaganda da Benetton. Exato, não tem nada que seja uma mais-valia ou uma menos-valia per se, né? Mas temos exatamente essas diferentes diferenças. E quando a gente expande essa questão, a gente está falando tanto de diversidade, mesmo não, principalmente dentro do mundo corporativo, a gente vem expandindo essa discussão, né? Então, começamos a focar muito em diversidade. E o que que é diversidade? É esse entendimento e esse reconhecimento de que somos diferentes. Então, diversidade é justamente esse entendimento dessa variedade, né? E a diversidade nunca é um ponto fixo. Se você busca diversidade na sua organização, a gente tem a variação de entendimento, a gente tem a variação de entendimento conforme a gente vai expandindo essa visão, né, do que a gente está considerando, o que a gente está, qual é o olhar que a gente está trazendo para essa diferença, né? Então, diversidade é esse entendimento básico de que somos diferentes. Agora, dentro do mundo, principalmente dentro do mundo corporativo, né, dentro do mundo do trabalho, a gente foi percebendo, conforme a gente evoluiu, inclusive como sociedade, de que só reconhecer essa diferença não era o suficiente, né? De que era mais do que reconhecer a diferença, começou a se tornar cada vez mais importante trabalhar na inclusão. E aí, o que que é inclusão? Inclusão é justamente é, promover essa sensação de pertencimento a essas diferentes pessoas que vêm desses diferentes backgrounds, com essas diferentes diferenças. Então, inclusão é um passo além da diversidade e as organizações, a sociedade como um todo começou a trabalhar nisso. E também evoluímos esse conceito para equidade, fazendo o entendimento de que este esforço para a inclusão, né, ele precisa levar em consideração a gente precisa levar em consideração o fato de que as pessoas não partem do mesmo ponto de partida, né? Não partem do mesmo lugar. É um entendimento de que os diferentes recortes e os diferentes backgrounds, por aí vai, geram vantagens e desvantagens comparativamente falando, e a equidade, então, é o investimento desproporcional de recursos, tempo, energia, dinheiro, o que quer que seja, para gerar um equilíbrio entre estes diferentes pontos de partida, seja lá no recorte que você estiver falando, né? Então, do ponto de vista do trabalho, por exemplo, puxa, se eu for fazer uma iniciativa buscando equidade, talvez uma política de cotas, por exemplo, é entender que, né, pessoas de diferentes recortes começam com vantagens sistêmicas e desvantagens sistêmicas, então trazer este recorte, ou fazer uma política de cotas é, por exemplo, uma ação equânime, né? Uma ação que se conecta com isso, se comunica com isso e busca uma correção nesse sentido. E aí, pessoal, tem uma tirinha, né? Então, enfim,
né? Beleza, diversidade, inclusão, equidade, e tem uma tirinha que traz isso de uma forma, acho que bem, bem pictórica aqui, e que também é bem famosa, já muito provavelmente vocês todos já viram isso, talvez já tenham visto isso nas redes, que é a diferença entre, né, igualdade e equidade, né? Você redistribuir os recursos de forma a entender que as pessoas dentro de um determinado sistema, de um determinado contexto, começam de pontos de partida diferentes, e aí nesta tirinha, a distribuição dos caixotes está permitindo que as três pessoas aqui consigam enxergar o jogo e consigam curtir o jogo. Tá? E dando sequência, turma, diversidade, obviamente, também, né? E falar de diversidade, falar de equidade, neste exato momento e neste exato recorte sócio-histórico que a gente está vivendo, né? Não, digamos que está complexo esse tema, e a gente sabe disso, tá? E aí, até nas minhas conversas anteriores e preparativas aqui com a professora Graziella e com a equipe da FIA, a gente discutiu isso, a gente problematizou isso, né? De maneira nenhuma a gente quer politizar essa discussão, né? A gente aqui não está trazendo um viés X ou Y, mas a gente entende que estamos inseridos dentro de um contexto que se está desafiando muito a pertinência ou a validade de ações voltadas à diversidade ou essa agenda, né, de E&I no inglês. Eu trouxe aqui uma lista que talvez não esteja completo, 100% atualizada, mas de companhias que recentemente abandonaram essas iniciativas de diversidade e inclusão, de novo, por N razões, né, políticas, de leitura de contexto, de mercado, e, de novo, não vamos entrar aqui no mérito da questão, mas é um reconhecimento de que, sim, estamos vivendo um momento diferente nesse sentido, né? A triste realidade aqui, como comenta a Daniela, né? Agora, o que a gente está se propondo a trazer, e por enquanto isso ainda não está desmantelado, e a gente espera que isso permaneça dessa maneira, é esta agenda de diversidade ou esse investimento em diversidade não é só para ser legal, não é para ficar bem na fita, né? A gente tem muitas pesquisas de mercado mostrando que a diversidade, o investimento nessa agenda de D&I gera ganhos bastante concretos, desde uma pesquisa da Época Negócios mostrando que diversidade ultrapassa 30%, na verdade a pesquisa da Ernst Young, publicada na época Negócios, né, de que as empresas buscando, mostrando alta correlação entre diversidade, investimento em diversidade e lucratividade, ou o estudo da Accenture mostrando que há uma correlação e uma conexão entre equipes diversas e, né, inovação e criatividade. Então, a gente continua tendo uma série de respaldo acadêmico e científico trazendo essa correlação, né? Então, não se trata de uma agenda puramente ideológica que as empresas estão empurrando para a direção X ou Y, tá? Agora, reconhecer que essa agenda traz benefícios, reconhecer que essa agenda traz ganhos para as organizações, não é fechar os olhos para os eventuais desafios de curto prazo. Tá? Então, trouxe aqui um modelo que também, possivelmente muitos de vocês já viram, que é o modelo do Tuckman, de estágios de desenvolvimento do time. E o que esse estudioso trouxe é justamente esse conceito que quando você tem uma equipe que está se formando, você tem 4 estágios, né? O famoso form, storm, norm e perform. O que esse gráfico mostra é que nesse começo, quando o time está se formando, tudo está bem, tudo está ok ali. Muitas vezes as pessoas ainda estão se conhecendo, não estão falando as coisas claramente, ainda estão talvez ali numa postura um pouco mais polite, um pouco mais educada. E conforme as pessoas vão se conhecendo melhor dentro desse novo grupo, você tem um período em que a efetividade do time ela reduz, que é o período de storm, né? O período de tempestade. Por quê? Porque as pessoas começam a bater cabeça, é aí que começam a gerar os conflitos, é aí que começam a gerar as diferenças, né? E os confrontos também falaremos disso.
E, de acordo com esse modelo, é necessário passar por esse estágio para você chegar no estágio de norming, de definir como esse grupo funciona, as regras, o funcionamento, por aí vai, e aí sim você alavancar o quarto estágio do performing, tá? Então, reconhecer que você tem, conforme você monta um novo grupo, é natural que tenha esse, né, esse desgaste, esse estágio inicial de entendimento, e que isso possivelmente vai reduzir a sua performance ou a sua efetividade como grupo num primeiro momento. Isso é fundamental para não fechar os olhos para os desafios. Agora, mais do que isso, talvez vocês já tenham visto também esse estudo do INSEAD. O que esses pesquisadores fizeram é trazer talvez até uma evolução desse olhar do modelo do Tuckman, mas trazendo um recorte de diversidade. Então, o que que esse estudo da INSEAD mostra, né? De que times homogêneos, pensando em produtividade, né? Os times, quando são homogêneos e bem gerenciados, eles têm essa curva de produtividade que é, de certa forma, meio estática. Quando você adiciona diversidade, mas não gerencia bem, olha o que acontece. Você tem um aumento de produtividade, de certa forma, a curva, né, cresce um pouquinho mais devagar do que quando você tem um time bem gerenciado. E aí, num determinado momento, você tem uma barrigada, você tem uma diminuição dessa produtividade, muito provavelmente porque você não conseguiu sair bem desse momento do Storm, você não conseguiu definir bem quais são as suas regras, o seu jeito de funcionamento, e a produtividade do seu time, quando você adiciona a diversidade e não gerencia ela bem, ela cai. Agora, por outro lado, se você adiciona essa diversidade, né, e faz o trabalho de inclusão, não só a adição da diversidade, de acordo com a pesquisa do INSEAD, você tem um nível de produtividade, de rendimento desse time muito melhor, tá? Então, o resumo que eu queria trazer aqui é os desafios de curto prazo, eles eventualmente valem a pena, né? Eles fazem, fazem valer a pena os eventuais desafios de curto prazo que você eventualmente tenha. E aí, estou vendo aqui que está popando várias perguntas aqui ao longo do chat. Eu vou dar sequência e quem sabe a gente volta depois, pedir ajuda aqui para o time da FIA, para a gente resgatar depois. Está rolando uma discussão bem boa aqui, estou vendo no chat, tá? E aí, gente, brincando aqui com essa questão de que a introdução da diversidade ele traz desafio, né? Até o próprio Dilbert, né, que é um cartoon, uma tirinha de cartoon bem famosa aí do mundo corporativo, até o Dilbert sabe, né? Que tem uma brincadeira dizendo que o chefe falando que estava procurando diversidade de jeito de pensar, né? E aí a colega do Dilbert fala uma real para ele, falando, cara, eu acho que você está falando um monte de besteira, e aí, o que que você acha, né? E o Dilbert brinca, bom, é uma moda que passou rápido, né? E curiosidade, um meta-comentário, o próprio cartunista do Dilbert, o Scott Adams, teve as suas dificuldades aí com os seus posicionamentos, que foram considerados, enfim, ousados demais, ou, enfim, sofreram retaliações justamente porque ele trouxe aí um ponto de vista um tanto quanto ácido, tá? Sobre temas como esse, tá? E aí, dando sequência, pessoal, ok, então se a gente partir do princípio que a inserção da diversidade ela traz dentro de um grupo, né, por exemplo, dentro de uma equipe de projeto, que é talvez o nosso contexto aqui, traz esses desafios de curto prazo, mas em médio e longo prazo, né, a conta fecha e vale a pena. Eu queria trazer aqui uma reflexão para a gente pensar de uma forma um pouco diferente, né? Por que que esse diferente incomoda tanto, então? Por que que a inserção desse elemento que foge da regra, né, ou quebra a homogeneidade num grupo, por que que ele traz esse incômodo tão diverso, ou tão forte, perdão, a ponto de gerar, né, uma perda de performance, de produtividade do time? E aí, eu queria trazer essa discussão sob uma ótica de diferentes perspectivas, ou seja, as pessoas, justamente por conta das diferentes diferenças que temos, é, é muito comum que tenhamos pontos de vista distintos a partir da mesma questão. E aí eu trouxe mais uma tirinha que é bem famosa, tem várias versões delas aí na internet, de uma pessoa olhando uma série de gravetos aqui de objetos e enxergando quatro, enfim, de objetos, e o outro olhando para a mesma coisa e enxergando três, né? Uma certa ilusão de ótica aqui, uma brincadeira, para dizer que quem que está certo nesse caso?
Não dá para afirmar, depende do ponto de vista, depende da perspectiva que cada um está trazendo para uma determinada questão, né? Isso se dá por quê, pessoal? Eu queria aprofundar e fazer um duplo clique. É, Parto do princípio de que justamente nós temos essas diferentes diferenças, elas vêm do fato de que temos diferentes backgrounds. Então, justamente aquela lista de diferenças, né, ali que eu listei de religião, idade, formação, nível de educação, capacidades físicas, por aí vai. E esses diferentes backgrounds, eles vão naturalmente gerar diferentes vivências da realidade, né? Então, um norte-americano que nasce enfim, com determinada condição financeira vai viver vai viver uma realidade muito distinta de um brasileiro que nasce, enfim, no Rio de Janeiro, no subúrbio, enfim. Então, os diferentes backgrounds vão levar a essas diferentes realidades, e essas diferentes realidades levam a diferentes vivências. Então, muitas vezes, o fato de você vir de um contexto distinto, ou ter uma religião distinta, vai fazer com que você tenha uma vivência diferente, né, de alguém que tem um outro background, e essa vivência vai se traduzir de uma forma, muito concreta da maneira como você experiencia as coisas. Queria trazer um exemplo, pessoal aqui e real, do meu próprio cotidiano e da minha própria experiência recente, quando eu passei a conviver com um colega cadeirante, né, e passei a conviver com ele mais no cotidiano ali do trabalho, nas interações sociais, eu, por exemplo, ressignifiquei o que significa uma calçada, com perdão do pleonasmo aqui. Eu ressignifiquei calçadas. Por quê? Porque eu percebi que para mim, né, que caminho, que tenho habilidade, a capacidade de caminhar, atravessar uma calçada é uma coisa que eu faço meio sem pensar. E esse meu colega não. Uma calçada para ele, algumas vezes, representava um planejamento de como ele ia fazer para atravessar a rua, uma escolha distinta, Ou seja, o fato dele ter um diferente background nesse caso gerou uma vivência, uma realidade distinta, influenciou na realidade que ele vivenciou, e o mesmo objeto, o mesmo ente, é vivenciado de formas bastante distintas por mim e por ele. Tá? É, e essas diferentes vivências pessoais, pessoal, além de influenciar, né, a maneira como a gente processa o mundo, a maneira como a gente, de certa forma, né, vivencia essas realidades, que às vezes a realidade factual é a mesma e o significado é bastante diferente para cada um de nós, isso influencia também a formação dos chamados vieses inconscientes, né? Então, eu imagino que vocês já tenham tido contato com isso, né? O que são os vieses inconscientes que se fala tanto, enfim, na literatura, na academia, inclusive em outras partes, a própria mídia, isso se tornou um conceito até um tanto quanto pop, mas vieses inconscientes são tendências comportamentais, né? Coisas que fazemos meio que sem perceber, né? Então, existem vários vieses inconscientes. Aqui eu trouxe uma lista de só 3 exemplos, né? Eu sempre comento que uma atividade interessante é entrar na Wikipédia, por exemplo, e colocar vieses inconscientes. Da última vez que eu coloquei, tinham cento e tantos. Eu trouxe 3 exemplos, talvez o mais famoso sejam os estereótipos, né, que é um tipo de viés inconsciente, são aqueles pré-conceitos, né, conceitos pré-concebidos que influenciam a nossa avaliação de uma determinada coisa ou de uma determinada pessoa. Mas a gente tem outros vários vieses, né? O viés confirmatório, né? A gente favorece informações que confirmam o que a gente já acredita. O viés de afinidade, né? De avaliar melhor quem se parece conosco. Viés de proximidade, quanto mais perto, quanto mais parecido comigo, mais eu gosto, mais eu tendo a achar positivo, a achar legal. Então, esses vieses, eles também influenciam a maneira como a gente processa. Não falei que a minha gata ia aparecer aqui em algum momento, ela aí. Esses vieses, eles influenciam a maneira como a gente processa as coisas, a leitura que a gente faz, a lente que a gente utiliza para lidar com cada vivência, né? Agora, ok, vemos coisas de formas distintas,
processamos as coisas de formas distintas a partir dos nossos vieses, e principalmente a partir dos nossos vieses. Agora, esses vieses, se a diferença com que a gente observa o mundo, se ela for grande demais, se ela for muito disruptiva, se ela gerar um cisma grande demais, o que que pode começar a acontecer, né? Os chamados conflitos e até mesmo os confrontos. Lembrando que, por definição, né, o conflito ele é algo que é saudável, inclusive, o conflito ele nada mais é do que uma diferença entre posicionamentos, né? Então, quando se tem objetivos incompatíveis ou visões incompatíveis a partir de uma determinada questão, por aí surge o conflito. Né? E o conflito, ele tem inclusive aulas sobre isso e todas as discussões sobre isso, mas de uma maneira geral, especialmente nós latinos temos uma certa tendência a enxergar isso de uma forma pejorativa, mas não é de forma nenhuma, né? O conflito, por exemplo, é a origem da inovação. Sem conflito de ideias, sem alguém desafiando o que está posto, não tem inovação. O problema é quando esse conflito, né, essa diferença é irreconciliável, e aí a gente tem o confronto, a gente tem a ruptura de relações, a gente tem a ausência de diálogos, o conflito pode eventualmente escalar e chegar até uma crise, ou seja, nem todo conflito é um confronto, mas todo confronto nasceu do conflito. Então, essas diferenças de background, de ponto de vista, por aí vai, levam a diferenças de vivências que levam fatalmente a vieses distintos, né, maneiras, preconcepções que a gente traz para o olhar e para a análise das coisas, e isso pode levar a diferenças de ponto de vista, quando elas são saudáveis, conflito, quando elas são insalubres, confrontos. Tá? Mas ok, ninguém quer chegar em confrontos. Aqui a gente quer é, usar de uma forma positiva essa diversidade aqui dentro do contexto da gestão de projetos. Queremos ter seguramente conflitos saudáveis, queremos ter pessoas distintas que contribuam com pontos de vista distintos para a gente gerar resultados e outcomes mais positivos dos nossos projetos. Não queremos que gerar a ruptura, gerar o confronto. Como a gente faz para evitar essa armadilha? Como a gente faz para escapar disso? Tá? E eu queria trazer aqui, já caminhando para o final da minha fala e deixar espaço para a gente discutir, queria trazer alguns conceitos e algumas ferramentas, alguns hacks que têm me ajudado a refletir sobre isso, a estar atento sobre isso, seja quando eu estou trabalhando em formato de projeto, seja como eu estou trabalhando aqui no meu cotidiano corporativo e que me ajudam nesse sentido, eu queria dividir com vocês. O primeiro deles é um modelo, né, de entendimento de como a gente forma competência numa determinada área ou numa determinada atividade. É um modelo já bem estabelecido e que talvez vocês conheçam, mas eu queria aqui discutir com vocês. Por que que eu estou trazendo esse modelo de 4 estágios da competência? Porque, na minha visão, ele ajuda a expandir o nosso olhar para uma determinada questão. Por quê? Esse modelo traz que 4 estágios, né, quando a gente está. Qualquer coisa que a gente saiba fazer na vida a partir desse modelo, ele parte do princípio que a gente é, desenvolve isso a partir de 4 estágios, tá? O primeiro é o estágio de consciência, de competência consciente, ou seja, quando você sabe que sabe alguma coisa. Então, se eu sei que sei compartilhar a tela do meu Zoom, beleza, é uma consciência, né, uma competência consciente, eu estou ciente disso, eu uso aqui, né, minha cognição para executar uma determinada tarefa. E, de certa forma, a boa parte das coisas que a gente faz, ele está mais ou menos nesse campo. Agora, qual que é a questão, né? O que é de interessante que esse modelo traz? De que quanto mais a gente utiliza, né, algumas coisas, o nosso ser humano, o nosso organismo é uma máquina que busca eficiência, a gente começa a trazer algumas coisas, tirar da memória consciente, né, e começa a jogar ali na memória RAM, começa a jogar ali na memória de fundo. Isso faz o quê? Gera competências inconscientes. É quando a gente não se dá conta mais de que sabe uma determinada coisa. Né? Então, sempre dou o exemplo para quem dirige, sempre dou o exemplo de, né, lembrem quando vocês começaram a fazer baliza. Provavelmente no início era uma coisa muito robótica, muito pensada, e quanto mais a gente se desenvolve, mais a gente consegue fazer isso sem pensar e sem trazer tanta cognição para isso.
E até aí, beleza, porque, de novo, se a gente pensasse em cada vírgula do que a gente executa, né, a gente ia gastar muita energia, ia ser muito cansativo existir. Qual é o desafio? O desafio é que quanto mais a gente vai fazendo coisas de forma inconsciente, sem pensar nisso, mais abre a possibilidade da gente não saber que não sabe de alguma coisa. E eu sempre dou sequência a esse mesmo exemplo, né? Por exemplo, depois que você aprendeu a fazer baliza, quantas vezes você foi atrás de tentar descobrir se existe uma maneira melhor de fazer baliza? Eu seguramente não fiz, desde que eu aprendi a dirigir lá aos 18 anos. Então, qual é o desafio, né? É, por definição, a maioria absoluta das coisas que existem no universo estão aqui. Estão no que a gente não sabe que não sabe. Tá aí, tá? O mundo inteiro está aí. E a partir do momento que você se dá conta disso e você vai atrás, você pode descobrir que você não sabe. Pode saber que eu não sei. Opa, peraí, né? Agora, 5 minutos antes, eu me dei conta que eu não sabia direito, tinha que mudou a versão do Zoom, preciso reaprender a compartilhar a tela compartilhando o som. Opa, a partir do momento que eu não sei, vou lá, coloco energia, né? Desenvolvimento, treinamento, por aí vai, e aí, se tudo der certo, isso se torna uma competência consciente e a gente roda o ciclo de novo. Por que que eu estou falando isso dentro de um contexto de gestão de projetos e de diversidade? Porque quanto mais a gente estiver consciente disso, que quanto mais a gente considerar que existem diferentes formas de ver o mundo, diferentes abordagens, por aí mais a gente pode treinar o nosso olhar para falar, opa, peraí, tem um colega meu aqui que quando eu falei KPI, ele fez uma cara de ponto de interrogação. Opa, peraí, para mim é um negócio que estava super claro, né? Será que tem um outro jeito de falar? Será que eu estou me comunicando de uma forma clara? Peraí, não estou me comunicando de uma forma clara. Vou mudar o meu jeito de comunicar, beleza. E aí eu me torno proficiente de novo, né? Então, a provocação aqui é trazer esse olhar e é se dar conta de que existe muita coisa entre o céu e a terra do que julga a nossa vã filosofia. Então, quanto mais a gente tiver consciência disso, mais a gente consegue expandir o nosso olhar, mais a gente consegue se conectar ao outro e mais a gente vai se tornando capaz, de abarcar diferentes, perspectivas, tá? E uma ferramenta poderosíssima para isso é a empatia, sem sombra de dúvida, né? Empatia é essa capacidade de conectar-se genuinamente com o outro, né? Não é só de tentar colocar-se no sapato do outro, né? E sentir como o outro, entender e conectar-se à perspectiva do outro. Isso é poderosíssimo para a gente conseguir justamente falar: "Ah, será que tem mais coisas que eu não sei que eu não sei? Opa, peraí, tem uma vivência diferente aqui, vou me conectar empaticamente, descobrir que eu sei que eu não sei e aí fazer o movimento para tentar aprimorar, seja lá o que for, a minha comunicação, a minha postura, a minha execução, né? Não gastarei aqui uma super energia explorando muito o que é empatia, mas vou deixar para quem eventualmente não conhece a dica do famoso vídeo do ursinho. Se vocês puserem empatia, vídeo do ursinho no YouTube, eu fiz o teste, vai sair esse vídeo. E é um excerto do TED Talk da Brené Brown que é genial. Então, para quem eventualmente não conhece e quer explorar um pouquinho mais, fica a minha dica, tá? E eu vou passar aqui rapidinho. Agora, caminhando aqui para o final da nossa conversa. Legal, empatia, estamos falando de gestão de projetos, né? Falamos da Brené Brown aqui, a Daniela Fontana é fã dela, eu também sou. Legal. Como gestor de projetos, como que a empatia pode ajudar? Se a gente está falando aqui de diversidade no contexto de gestão de projetos, como que uma ferramenta como essa pode nos ajudar? Eu queria trazer umas últimas reflexões aqui para vocês. E eu já vi isso muitas vezes, especialmente dentro do mundo corporativo. Super importante a gente partir do princípio que a gente, acabei de falar, né, do por que que a gente tira as coisas da consciência, da competência consciente e leva para competência inconsciente. Porque temos uma certa tendência, uma considerável tendência de chegar ou permanecer no estado de menor gasto de energia possível, né? De forma geral, somos seres inerciais. E sendo seres inerciais, a gente tende a chegar num determinado estado, é um estado de conforto, é ali que a gente quer ficar. Isso de uma forma geral, tá?
E o que que é um projeto nesse sentido? O projeto é o desenvolvimento, é a proposta de fazer algo novo. Seja um processo, seja um produto, seja uma abordagem, seja o que quer que for, o que quer que esteja no escopo do teu projeto, você seguramente está fazendo uma proposta que muda o status quo do seu determinado objetivo. Então, se você está desenvolvendo um software, legal, você vai fazer um jeito diferente de, sei lá, pedir comida via internet. Se você está implementando um modelo de cultura novo na tua empresa, bacana. Você vai falar para as pessoas que antes o jeito certo de se comportar era X, agora é Y. Se você está mudando uma linha de produção, bacana. Você vai falar para os teus operadores que antes eles faziam o processo do jeito A, agora vão precisar fazer do jeito B. E tudo isso, pessoal, tira a gente da zona de conforto. Ou tira o outro da zona de conforto. Ou tira a nós e a todos os outros da zona de conforto. E quando a gente fala de zona de conforto, eu sempre trago essa reflexão de que é super importante a gente considerar e levar em consideração e levar em conta de que o processo que foi eternizado aí na famosa curva de mudança da Elizabeth Kubler-Ross, que ela propôs aí no final dos anos 60, e que originalmente, talvez seja de conhecimento geral, mas para mim foi interessante quando eu me dei conta que originalmente era a curva do luto. Se vocês olharem isso aqui na curva do luto, é basicamente os mesmos estágios, né? A negação, daí a raiva, a barganha, ali a troca, bate, a realidade cai, bate a depressão, e aí, se tudo der certo, a gente passa para aceitação, comprometimento, por aí vai. E quando a gente olha, de certa forma, para mim tem uma conexão muito bacana aí da origem dessa curva, porque toda vez que você passa por uma mudança, de certa forma você faz o luto do que era conhecido em prol de algo novo. Então, o que era conhecido, seja o processo anterior, o produto anterior, o jeito de companhia, né, a cultura anterior, aquilo morre e você precisa dar espaço para algo novo, para acolher esse algo novo. Tá? E aí não é à toa que dentro do universo de gestão de projetos, esse é um conceito fundamental para você, para quem trabalha direto ou indiretamente com gestão de mudanças. Então, é, quem eventualmente, mesmo se você não for um gestor de projetos especializado em gestão de mudanças, eu acho um dos fundamentos essenciais para se ter em conta no mínimo, se conectar, usar a empatia para se conectar com que o que você está propondo vai matar o que já era conhecido para uma determinada pessoa, um grupo de pessoas, em prol de algo novo, e essas pessoas provavelmente vão passar por essa curva. E a maneira como eles vão vivenciar isso depende, agora puxando o carretel para trás, depende dos seus backgrounds, da sua formação, do lugar onde eles falam, do que eles têm de visão, de ganhos e perdas daquela determinada situação. Então, trazer este olhar de diversidade, agora sim aplicando para algo um pouco mais tangível dentro do universo de projetos, na minha visão, traz ganhos muito bacanas. E aí, de novo, seja você trabalhando especificamente sendo responsável por um workstream de gestão de mudanças, seja você é, trabalhando num contexto de gestão de projetos de uma forma mais ampla. Tá? E aí, para fechar, pessoal, e ficar relativamente dentro do tempo que eu havia sugerido aqui, havia me proposto, eu queria trazer dois casos pessoais, tá? Um pouco nessa linha, principalmente nessa linha de gestão de mudanças, mas de conexão. Eu queria trazer dois exemplos que aconteceram ao longo da minha carreira e que eu considero que me foi benéfico ter esse olhar de diversidade, esse olhar de conexão, tá? E expandir o olhar me gerou algo positivo num projeto que eu estava trabalhando. O primeiro deles, quando eu trabalhava na Mondelez, ah, houve uma colega minha, gestora de projetos, estava propondo uma mudança no sistema de gestão de vendas de uma equipe de distribuidores, tá? Uma equipe de vendas de distribuidor, não eram funcionários direto da empresa, era do distribuidor que prestava serviço para a Mondelez na ocasião,
E esta líder de projetos estava propondo uma mudança da maneira como eles capturavam informação no ponto de vendas, que ia gerar algo super positivo para a Mondelez, para a empresa, que ia aumentar o nível de visibilidade que a empresa tinha, do como a execução do merchandising estava sendo feita no ponto de venda, etc, etc. E ela veio me buscar, ela já estava com o projeto todo montado, tudo certo, tal, como ia ser a implementação do sistema, isso, aquilo, e ela veio dividir comigo a apresentação que ela ia fazer para o time de vendas do distribuidor. E aí falou: não, eu queria a sua ajuda, porque né, você é RH, e aí queria fazer um treinamento para o distribuidor, para o time de vendas, para assim, assado tal. Eu sentei com ela, falei, ah, tá bom, legal, né? E me conta um pouco mais desse projeto, o que, que é essa ideia. E ela contou basicamente né, uma versão um pouco mais completa dessa história que eu contei aqui na versão Express. E eu ouvi tudo isso, essa ocasião eu já trabalhava bastante tempo como RH do time de vendas de distribuidor, então já conhecia um pouco da realidade das pessoas, o que, que era um pouco das dores, um pouco das questões. E eu ouvi a apresentação dessa minha colega e no final eu fiz uma pergunta que era relativamente simples. Era assim, mas você já perguntou o que, que muda na vida deles? Tá claro qual vai ser o benefício que a Mondelez vai ter. Mas o que, que isso muda na vida deles? Isso vai tornar a vida deles melhor ou pior? E ela fez assim, ó porque ela não tinha pensado sobre isso, ela não tinha refletido sobre isso, ela estava olhando especificamente do ponto de vista dela, né, representando a empresa, o que que isso traria de vantagem para a empresa especificamente. E, na prática, isso tornava a vida do vendedor e do distribuidor um inferno, porque ele tinha que fazer a partir dali uma série de coletas e colocar no smartphone dele e submeter. E isso ia tornar, sei lá, ia adicionar 5 minutos por visita, era uma coisa assim. E os vendedores faziam, sei lá, 30 visitas no dia. Então ia ser horroroso pro vendedor, né? O What's in it for me, o conceito do change management, não tinha nada de positivo para eles. E foi interessante, foi uma contribuição que eu consegui fazer naquele momento. Fez eu ajudei a mudar a abordagem, a se conectar, mudar até um pouco, simplificar as telas de sistema e principalmente partir de um princípio um pouco mais direto de comunicação, de que, olha, apesar disso gerar um pouco mais de complexidade para o teu cotidiano, isso vai gerar uma série de benefícios assim, assim, assado, seja para a empresa, seja para vocês, tá? Então, um primeiro exemplo aí de como essa conexão com diversidade gerou um olhar positivo, gerou uma contribuição positiva num projeto, e para eu não ficar de super-herói aqui com vocês, dizendo, nossa, olha como eu sou, super conectado e mando bem, e cola na minha que vocês vão se dar super bem, eu vou contar um outro lado também. Num outro momento da minha carreira, eu estava trabalhando na Johnson, dessa vez eu estava à frente eu tinha a responsabilidade por change management de um projeto que estava mudando o modelo de recursos humanos da região da América Latina. Eu fazia parte de um time de projeto que era multicultural, tinha pessoas de toda a região, todos os países da América Latina. Eu estava à frente do change management e chegou um determinado momento em que a gente estava lançando uma feature, né? Então, lançando algo que era novo para os funcionários do México. Isso ia mudar a maneira como eles pediam serviços e solicitavam serviços de recursos humanos do México, e alterava enfim, um pouco da cadeia e o jeito do time de RH operar. E eu estava à frente justamente do time, né, do stream de gestão de mudanças, de change management, e preparei um super material, preparei, me esmerei, trabalhei com o time de comunicação, a gente fez um e-mail super bacana, preparamos né, Q&A, perguntas e respostas, um evento de lançamento, lá, eu super caprichei e fiz uma coisa super bacana para os funcionários do México, tá? E a gente lançou essa mudança. E a gerente de projetos me chamou e me deu um dos feedbacks mais duros que eu recebi na vida. Por quê? Porque eu esqueci de passar essa comunicação e compartilhar essa comunicação antes com o time de projeto. Ou seja, nesse momento eu tive um olhar absolutamente autocentrado, né? Eu fiz algo que fazia sentido para mim, eu coloquei o cliente final como o mais importante e me faltou empatia justamente para entender que, especialmente dentro de um contexto mexicano que tende a ser mais hierarquizado, era algo quase desrespeitoso para as minhas colegas de RH ficarem sabendo de uma determinada coisa do projeto junto com todo mundo, tá? Então, foi um deslize que eu cometi por justamente não saber que não sabia na ocasião. Opa, espera aí, eu já não tinha deixado claro? Não, tinha que ter feito de um jeito mais cuidadoso,
me faltou empatia, me faltou essa conexão um pouco melhor, um pouco mais refinada. Enfim, foi um aprendizado de, né, como lidar com vieses inconscientes e diferenças multiculturais que eu levo para o resto da minha carreira, tá? E aqui, pessoal, agora sim, caminhando para o final da nossa conversa e últimas reflexões que eu queria dividir com vocês. Obviamente que existem muitas estratégias, existem muitas maneiras, existem muitos caminhos para a gente promover, né, essa agenda de D&I ou promover times de projetos mais inclusivos, né, ou de certa forma que contemplem diversidade, equidade e inclusão. Então, desde fazer recrutamento e seleção mais inclusivos para montar o seu time de projetos, apostar em treinamento, né, competências interculturais, ou, enfim, lidar com essas diferenças. Você pode fazer ações para fomentar um ambiente inclusivo, pode trabalhar formação de time, pode trabalhar ações de equidade, você pode desenvolver uma liderança mais inclusiva e atuar, né, como líder, como gestor de projetos, ser um role model, né, ser realmente um modelo. Mas eu escolhi não fixar aqui em trazer para vocês algo muito mastigado do que fazer, né? Óbvio, tem exato, inclusive um gancho, né, para o curso. A FIA oferece uma formação que é muito bacana, que vocês podem, quem tiver interesse, pode se aprofundar muito mais nisso. O meu objetivo é muito menos passar receita de bolo, e era muito mais, acho que, trazer essa discussão conceitual e essa discussão um pouco mais contextualizada para a gente poder pensar junto, porque no fim das contas, se fosse para resumir um pouco essa minha fala, dentro de um conceito que às vezes é tão hard, né, quanto gestão de projetos, a gente muitas vezes está ali interessado ou focado no KPI, focado no OTIF, em fazer algo, um timing full, de garantir que a execução seja perfeita, tal, 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 tal. Às vezes a gente está tão preso no Excel que a gente perde a perspectiva de que no final das contas, se a gente consegue trazer esse olhar de interesse genuíno pelo outro, né? Isso muda tudo. A gente se lembra que no final das contas somos humanos e mesmo de repente o teu stakeholder mais difícil, mais resistente, dificilmente está fazendo alguma coisa para te prejudicar deliberadamente, que provavelmente está preocupado com alguma coisa ou está com uma agenda diferente da sua. Então, quanto mais você, como executor de projetos, ou gerente de projetos, ou líder de projetos, quanto mais a gente conseguir se conectar com isso, provavelmente mais bem-sucedido seremos na nossa execução cotidiana, tá? Eu falei que ia encerrar várias vezes, agora é a tela final Uhum. mesmo, real, oficial, tá? Para encerrar, queria trazer um pensamento de cada uma dessas duas pessoas que estão na tela. E quando eu estava buscando quotes, né, citações para encerrar essa fala, eu achei muito curioso, né? O Google me sugeriu essas duas falas dessas duas pessoas e eu achei sensacional porque, de certa forma, é uma meta-reflexão de diversidade que eu queria trazer para vocês. Por quê? O Stephen Covey é um escritor, um autor de negócios, um homem de negócios, né, branco, americano, veio de um mundo super corporativo, né, super de business. E a Maya Angelou é uma mulher, foi, né, uma mulher negra, uma artista, uma ativista social, uma pessoa das artes, uma performista. E de comum, o que essas duas pessoas têm, talvez seja o fato de terem sido nascidos nos Estados Unidos e eles terem sido contemporâneos. Mas talvez eles não poderiam ser mais diferentes um do outro. E ainda assim, a opinião que eles têm de diversidade é exatamente a mesma, né? Que a fortaleza, a força, ela vem da diferença e não da similaridade. E na fala na voz da Maia, é na diversidade que está a beleza e está a força. Então, para encerrar, agora sim, queria trazer essa meta-reflexão de diversidade para vocês, nas palavras do Stephen Covey e da Maya Angelou, e convidá-los novamente aqui para a gente trocar ideia, para a gente conversar. Não sou fonte absoluta da verdade, né? Eu vou abrir e fechar trazendo exatamente isso. Estou aprendendo tanto quanto, cometo deslizes e, enfim, estou aprendendo junto com vocês. Mas queria convidá-los para a gente trocar uma ideia, para a gente discutir. Os meus contatos estão aqui. Vai ser um prazer, quem quiser me adicionar no LinkedIn, vai ser um prazer a gente seguir conversando. Quem quiser me mandar um e-mail ou um WhatsApp também está super à disposição. E
deixei este QR Code aqui, não para os meus contatos, mas para um episódio justamente do podcast que eu mencionei, o podcast da Cajuína. O Lucas Fernandes e a Luísa Terpins entrevistaram uma executiva da Z1 e um outro convidado para falar sobre diversidade. Esse episódio está bem legal, então quem quiser, aponta o celular e ouça o podcast, que a discussão é bem bacana. Certo, professora Grazi? Sim, muito obrigada, Murilo. Aqui no chat ficou assim discussão, um debate muito interessante, né? A gente tá, e eu acho que vou te colocar algumas questões que surgiram, mas claro, aqui a gente tem que delimitar que o nosso foco é muito mais falar da importância da diversidade, né, na gestão de projetos, que a FIA tem, né, cursos específicos, né, que vai aprofundar, né? Aqui a Ilene foi bastante assim muito participativa, né? Então, o convite que eu faço também para poder estar conhecendo mais os cursos específicos sobre diversidade e inclusão, que é coordenado pela professora Tânia, que a gente tem o privilégio de tê-la também aqui, que depois ela vai dar, né, aqui, né, uma palhinha, né, sobre o curso, que temos um curso síncrono, né, sobre diversidade e inclusão, e tem um curso também assíncrono, né? E a gente, então, aqui falando mais do foco em projetos, né, que é o gancho que a gente fez questão de colocar nesse webinar. E uma das questões que surgiram aqui, Murilo, é muito mais o quanto, e até uma preocupação, uma colocação da Eliane, quanto que, de fato, né, na gestão de projeto, a gente consegue verificar que a equipe fica mais produtiva, né? Assim, o quanto que essa relação com o resultado. Porque há uma preocupação aqui do grupo, né, desse desembarque, né, dessa preocupação dessas empresas, até empresas como a Accenture, que nem você falou, que até fazem levantamentos comprovando que há uma melhoria do ambiente, há uma melhoria de resultado e, ao mesmo tempo, abandonam a política de diversidade, né? Então, teve aqui algumas pessoas que perguntaram sobre por que que existe, né? Por que que elas abandonaram? Mas uma pergunta inicial da Eliane, assim, se há como a gente pode compor, né, assim, uma equipe mais diversa e como que seria isso para que ela seja mais produtiva? Então, como que é pela tua própria experiência prática? Legal. Excelente pergunta, Eliane, certo, professora? Tá. Isso Excelente mesmo. pergunta, Eliane, e obrigado, Grazi, por fazer a curadoria. Olha, da minha própria experiência, o que eu posso trazer é o seguinte, tá? É, a tendência é, se você quer resolver um problema da forma mais eficiente possível, e eu já me explico, coloque as pessoas mais iguais possíveis e mais capacitadas e mais especializadas num determinado tema. Tá? Então, se você quer desenvolver um software, por exemplo, para um aplicativo de celular, traz aí os melhores programadores possíveis. é, e você pode se focar exclusivamente num determinado recorte ou numa determinada dimensão, que é, por exemplo, capacidade e habilidade técnica, quem são as pessoas que melhor conseguem desenvolver os códigos em menos tempo. Qual é o desafio aqui? E aí eu trago de novo para a questão do gráfico da diversidade do estudo da INSEAD. Se você tem um grupo de pessoas absolutamente iguais, elas provavelmente vão ter fortalezas e oportunidades muito parecidas, ou seja, elas vão performar dentro de um contexto muito parecido, e provavelmente terão seu ápice de performance, vão entregar soluções muito parecidas entre si, porque elas vêm, né, lembra, né, de vivências, backgrounds e características muito semelhantes. Qual que é o risco aqui, Eliane? E eu já vi isso acontecer algumas vezes ao longo da minha carreira. Note que eu falei por querer que se você monta uma equipe de pessoas muito iguais, ela provavelmente vai ser o mais eficiente possível. A diferença é que eficiente é é, é, você fazer da melhor forma alguma coisa, não é você fazer a melhor coisa possível. Qual é o desafio nesse tipo de contexto? Quando muda o contexto. Para mim, esse é o grande X da questão, professora. Muda o contexto. Vamos supor, você tem o melhor time de programadores do mundo. Aí o prazo cortou pela metade. E aí? Como que você vai se virar?
quem será que vai ser a pessoa que vai falar, puxa, olha, eu já vivi num determinado contexto que tinha muito menos dinheiro envolvido, tinha muito menos recurso, e, cara, eu consigo, eu já vivenciei isso aqui. Que tal se a gente for por assim, por assado? Ou dito de uma outra maneira, o que que acontece se o cliente, do dia para a noite, mudar completamente o spec desse produto, da entrega que ele está pedindo? O que acontece se o cliente for trouxer uma visão completamente diferente do que você vivenciou no teu histórico dessa equipe super eficiente consegue entregar? Então, para mim, a grande questão quando a gente fala de equipes e principalmente como trazer essa diversidade dentro de um time de projetos tem a ver com, inclusive, se blindar de certa forma em relação a esses diferentes desafios, esses diferentes contextos que podem vir. É você conseguir ficar, até usando uma linguagem financeira, você ficar redeado em relação a ventos diferentes que podem soprar dentro da tua realidade de projetos. Ou seja, se você está com um grupo que só sabe entregar ou é especializado em entregar num determinado contexto, é, para mim o grande desafio vai ser o que que acontece se esse contexto mudar, se o pedido mudar, se as condições de trabalho mudarem, quem vai conseguir ajudar esse grupo a olhar para fora, a buscar essas diferenças, a se conectar com essas diferenças ou se conectar com o que está sendo solicitado ou com o contexto que está sendo posto, tá? Então, acho que meu pensamento e minha experiência vai mais ou menos por aí. Tem assim, eu acho que tem várias, vai surgindo várias visões, né? Assim, e no chat, que é difícil da gente poder colocar todas no mesmo balaio, né? Mas eu acho que tem aspectos importantes que a gente fala, puxa, o quanto que de fato diversidade e inclusão ela é um valor, né? Ela é um valor importante, né? De questão de você realmente você acreditar que não apenas gere resultados positivos, mas isso é importante para o avanço da sociedade, isso tem que estar dentro do DNA daquela organização. E aí um participante, né, ele coloca, não mencionou o nome, mas ele falou, puxa, você acha que vai voltar, né, que a diversidade voltará ao centro da estratégia das empresas? Assim, qual que é a tua visão, Murilo? Aí a gente entra numa agenda talvez um pouco mais de crenças e valores aqui. Eu vou parafrasear um colega meu, a gente estava numa discussão hoje na empresa sobre isso, e ele é um grande especialista em diversidade, e hoje a gente abriu uma reunião da liderança de recursos humanos trazendo essa reflexão, e eu vou tentar parafraseá-lo aqui. Eu acho que o próprio mercado vai ajudar a dar os nortes de para onde vai essa discussão. Eu acho que agora, de certa forma, a gente vai fazer, de certa forma, um teste A/B de mercado. A gente tem empresas, né, como o slide que eu trouxe, vocês perceberam bem, né, o paradoxo dessa discussão, né, eu trazer dados da Accenture dizendo, a Accenture defende, e aí no slide seguinte ou no slide anterior, pô, a Accenture desembarcou disso. Agora a gente vai ter de certa forma, um teste A/B natural. A gente vai ver como vai performar essas empresas, como vão performar essas empresas que estão desembarcando, né, ou desinvestindo dessa agenda, e como vão performar as empresas que se mantiverem nela. E, de novo, vai ser importante também a gente trazer um olhar um pouco mais ampliado em termos de dimensão e em termos de tempo, tá? Em termos de tempo, para a gente não ser curto prazista, porque de repente, vamos supor, empresas norte-americanas no curto prazo que se alinhem mais ao que é o direcionamento do atual governo norte-americano, pode ser que elas tenham uma super vantagem de curto prazo, né? Mas a gente vai precisar olhar para um horizonte um pouco mais longo de tempo, até porque a pergunta do participante da participante tinha a ver com estratégia, né? Então, quais vão ser as repercussões estratégicas dessa empresa no horizonte um pouco mais longo de tempo, a gente vai conseguir comparar. Essa, para mim, é a primeira reflexão. E a segunda é, a gente também não ter um olhar míope para uma dimensão apenas. Então, acho que, inclusive, alguma das participantes trouxe um ponto quando eu estava falando de produtividade. Alguém comentou, pô, mas é só a partir de produtividade?
e acho que o mesmo a gente vai poder observar agora em relação a essas empresas. Qual vai ser o KPI, usando uma linguagem bem de projeto, qual vai ser o indicador de sucesso que a gente vai utilizar? Será que é só valor da ação para as empresas de capital aberto? Será que a gente vai desenvolver outros indicadores que consigam mensurar, talvez de uma forma diferente ou mais fidedigna, ou com um olhar um pouco mais ampliado, o que, que vai ser o sucesso, né, ou o insucesso dessas empresas que vão continuar apostando nessa hipótese de que a diversidade traz ganhos de mais médio e longo prazo, e dessas empresas que estão, pelo menos temporariamente, desinvestindo, desembarcando nessa agenda. Então, Grazi, eu acho que, sem querer ser muito profético aqui, acho que o tempo vai dizer, né? Acho que vamos, se a gente continua, se a gente conseguir manter a nossa capacidade de trazer o olhar o mais técnico e científico possível, a gente vai conseguir trazer um olhar interessante para isso daqui para frente. E assim, eu digo assim, pela minha experiência empírica, né, de que os jovens que estão estudando, por exemplo, numa universidade como a que eu sou professora associada, eles de fato eles estão procurando organizações que tenham essas práticas e essas políticas, né? Então, acho que também o risco no longo prazo daquelas organizações que desembarcarem é justamente não conseguirem atrair mais jovens talentosos, né, que não vão mais aceitar entrar numa organização que tenha aí outros tipos de valores, né? Então a gente também tem que ver esses movimentos, né, do que é importante para essa nova geração, né? É uma nova geração que busca mais propósito. Então acho que aqui fica essa questão de quanto que para mim, né, como docente de uma Universidade de São Paulo, isso é um tema fundamental. E ainda bem que a gente tem aqui na FIA professoras como a Tânia Casado, que até vou convidar para que ela esteja aqui conosco para poder comentar um pouco sobre o curso, enquanto ela vai entrando aqui na nossa sala, Murilo, aí eu vou estar, então, apresentando. Eu queria agradecer muito, Murilo, que você esteja conosco, né? É um tema bastante, né, polêmico nesse aspecto, polêmico por tudo que está acontecendo na nossa sociedade, numa situação, né, de uma realidade norte-americana e que tem uma influência geopolítica enorme, né, mas isso acaba tendo, é importante a gente debater esse assunto e a gente poder ver como que isso se reflete no nível micro na nossa parte de gestão de projetos. Muito obrigada, Murilo, fique conosco aqui, a gente só vou aqui fazer mostrar, né, para os participantes, né, um pouco sobre os cursos que a gente tem em gestão de projetos e vou convidar a professora Tânia Casado para que ela fale, né, também sobre os cursos que a FIA, né, direcionou num tema tão relevante como esse, que é diversidade e inclusão. Você quer dar as últimas palavras, Murilo? Basicamente agradecer, agradecer a professora pelo convite, agradecer a FIA pela oportunidade de debater de novo um tema tão quente, né? Um tema que levanta tantas emoções e tantos humores, mas um tema que está presente na nossa sociedade e, portanto, presente no mundo do trabalho, de uma forma acho que é inequívoca, né? E a gente, de novo, acho que vou fechar nesse tom, né? A gente vai ver como vai caminhar daqui para frente. Estou dando uma olhada no chat aqui rapidinho. Tem muitas perguntas que realmente ainda não têm respostas, ou que têm diferentes respostas e diferentes pontos de vista. E acho que a gente precisa, como mundo corporativo e como sociedade, tentar manter a cabeça o mais fria possível e olhar para as coisas de uma forma o mais isenta e o mais técnico, científico, acadêmico possível, para poder contemplar essas diferentes perspectivas. Então, obrigado a todos, obrigado pela participação, acho que obrigado pelo engajamento no tema e obrigado à FIA pelo convite. Obrigada, Murilo. Olha, aqui eu estou assim, a gente fica lisonjeada. Professora Tânia, super especialista, né, que desenhou dois cursos assim que realmente focados nesse tema. Eu vou rapidamente, Tânia, só passar sobre o que a gente está oferecendo na parte de gestão de projetos e no dentro de gestão de projetos a gente vai abordar a importância de contemplar a diversidade e depois a professora Tânia, né, vai apresentar, né, sobre os cursos, e aí eu realmente recomendo que vocês, né, vão buscar mais informações e que vale a pena se aprofundar, e só um curso
como a professora Tânia oferece, que vai dar, né, instrumental, ferramental e uma reflexão muito mais, né, apropriada de um tema tão relevante como esse. Então, eu vou só rapidamente aqui colocar muito rápido, porque eu acho que o mais importante aqui é depois dar espaço para a professora Tânia ela poder comentar sobre o curso. Então, aqui, assim, como eu comentei no início do webinar, nós no Núcleo de Gestão de Projetos, a gente tem uma formação, né, que ela é sequencial, né, e cada um pode estar utilizando os créditos no momento seguinte, caso ele queira aprofundar a sua formação. Então, a gente tem desde uma trilha de fundamentos, formação, uma pós em gestão de projetos e um MBA Advanced, cuja tem uma trilha específica no gerenciamento de projetos, e todos os créditos você vai aproveitando, caso você não queira já começar com uma pós, você pode começar fazendo fundamentos, e no momento seguinte você faz uma formação. Então, é numa sequência. Então, vocês poderão sempre reaproveitar os créditos para concluir essa jornada, e isso significa que isso acaba ficando mais em conta. Essa trilha tem de fundamentos de 44, depois uma formação de 132, e a gente também tem alguns cursos menores, né, que vão, de alguma maneira, aquilo que vão atuar em temas bem específicos, como OKR, como liderança em projetos ágeis e na parte de gerenciamento ágil. Aqui eu vou passar rapidamente, né, com as turmas que estão abertas, né, a liderança vai começar também. A liderança em projetos ágeis é um curso que acabou de ser, tá se encerrando essa semana, e a gente tem em julho, que é um curso de 12 horas, fundamentos que começa agora em março, formação também começa em março, a nossa pós também em março, e a gente tem em abril o OKR, e temos também gerenciamento ágil, e temos cursos específicos na certificação de PMP. E caso vocês, né, tenham mais interesse, né, aqui seguem os nossos dados, né, o telefone de contato, tem aqui todos o nosso e-mail de gpro@fia.com.br. Vai ser um prazer a gente atender vocês. E agora eu passo, então, a palavra para a professora Tânia, que é o tema específico, né, de falar sobre diversidade. Aqui a gente só deu uma ponte nesse webinar de falar a importância da diversidade na gestão de projetos. Obrigada, professora Tânia, por ter aí encaixado esses minutos e nos abrilhantar no encerramento do nosso webinar. Bom, professora Graziella, desculpa, professora Graziella, Murilo, muito obrigada a quem está assistindo a gente. O GPRO é sempre um parceirão, professora Graziella, né? Além de tudo, minha colega lá da FEA. Então, aqui é a professora Graziella, mas ela é a Gra, né, para a gente. Então, agradecer aqui. E aí, né, nessa parceria, falar assim rapidinho que a gente tem dois programas sobre diversidade, equidade e inclusão. Um deles, que é em parceria com a UOL, que é um curso assíncrono, e esse outro curso aqui que eu quero mostrar rapidinho para vocês aqui é porque eu achei que não seria eu a falar, então eu acabei colocando aqui alguma coisa sobre mim, mas eu sou professora titular na FEA e sou também coordenadora de projetos aqui na FIA e cuido, entre alguns temas, eu cuido de carreiras, cuido de diversidade, cuido e aqui vamos falar de diversidade. Então, a ideia aqui desse programa, né, que é esse programa que ele é 100% online, ele é reconhecido pelo MEC, é para a gente trabalhar diversidade, equidade e inclusão, mas como implantar, como entender e como implantar. Eu acho que a gente veio, vocês falaram aí, sobre as dificuldades que a gente já está vendo no mercado, sobre essa mudança nos Estados Unidos e como é que isso vai repercutir aqui, como é que está repercutindo no mundo inteiro. Vocês não têm ideia como é que está isso no mundo acadêmico, né? Isso, mas isso é conversa para um outro bate-papo. Então, a gente vai precisar garantir que essas políticas, que as práticas de diversidade, equidade e inclusão, que elas continuem, que elas sejam cada vez mais efetivas, porque isso, no mínimo, pessoal, é o que é justo, tá?
Bom, então a gente tem esse programa. E o que que são os diferenciais desse programa? Como todos os programas da FIA, assim os programas do GPRO também, com a nossa vinculação com a universidade, nós trazemos os programas, os estudos, as pesquisas científicas mais recentes, mais de ponta, para a gente aprofundar os conhecimentos e aprofundar e poder dar a prática para vocês também. Assim como o do GPRO, nós temos experiência, alta titulação e senioridade do nosso corpo docente. O nosso corpo discente, os nossos alunos também têm uma maturidade, uma alta maturidade. Quando a professora Graziela mostrou os diferentes programas, né? Então, tem programas desde 12 horas até o programa de 500 horas. Então, nessa cadeia toda, nós vamos ver aí excelentes graus de maturidade, principalmente da turma que vem fazer esses programas que estão mais ligados ao que está acontecendo de mudança aí no mundo, tá? As nossas aulas são teóricas e práticas e são voltadas à aplicação imediata. A gente analisa projetos de implantação de IDEI e tem uma outra coisa que é o que vocês estão vendo aqui. A gente faz networking, tá bom? Então, são aí é o nosso recadinho. A gente vai começar o programa agora em abril. Tem aqui um QR Code, é só clicar lá e você vai conseguir enxergar o nosso programa. E o programa fica dentro do meu projeto, dentro da FIA, que é o ECAR, Escritório de Carreiras da FIA. Tá bom? É isso, professora Grazela, muito Então, obrigada, querida. mas, Muito obrigada, rapidinho, não vou cansar seus alunos, mas está aí, tá bom, né, Gra? eu Muito que obrigada. Eu que agradeço, e é 100% online, mas é 100% EAD ao vivo, né, Tânia? Sim, sim. Então, a gente tem os dois. Um é completamente assíncrono, que é o da parceria com a UOL. Mas aí, esse da parceria, professora Graziella, é mais, digamos, é mais introdutório, Ok. tá? O Uhum. outro curso, que é o curso síncrono, ele é online, mas ele é totalmente síncrono. E aí nós temos os professores mais titulados, o nível de maturidade mais alto do nosso grupo discente, dos alunos, né? Vale muito a pena, tá bom? Eu super recomendo, e na verdade, assim, não tem momento mais apropriado para poder estar fazendo um curso como esse, assim, porque assim, se a gente vai se pautar pelas falas de revistas de negócio, ou assim, isso não dá profundidade. Então, acho que aqui fica um convite para todos vocês, para que vocês, assim, aqueles que estão incomodados com a situação, não sabem como o que fazer dentro das suas próprias organizações. Nada como ter um grupo, né, que estejam todos alinhados em querer debater, saber como implementa, assim, todas essas dificuldades. Então, o momento é mais do que propício. Se já era importante, agora então é fundamental. E eu queria realmente agradecer muito, Tânia, de você estar aqui conosco, né, de você ter aproveitado alguns minutos, sei da sua agenda, que você está com aula em paralelo, e de você ter aqui dado essa, abrilhantar o encerramento do nosso webinar. E aqui para todos vocês, quem é de projetos, quem se interessa pela temática de diversidade, não deixam, né, de poder sugerir para colegas, né, seja um curso específico sobre diversidade e inclusão, ou aqueles que queiram mais a questão de ferramentas e abordagens de gerenciamento de projeto. Então, muito obrigada pela parceria, Tânia, obrigada, Murilo, você como ex-aluno está aqui conosco falando das suas questões, de como que é no dia a dia, e é isso que a gente quer nesse webinar. Agradeço a todas e a todos que estejam conosco até agora, e aqui o webinar fica gravado para depois vocês queiram assistir novamente. Obrigada, obrigada, pessoal. Tchau, Tânia. Obrigada, Murilo. Boa noite. Obrigado, professoras. Boa noite. Obrigado aos participantes. Tchau, tchau.